O Pequeno Príncipe. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi um desenho impressionante. No livro, histórias vividas sobre a Floresta Virgem. Ele representava uma jiboia que engolia uma fera. O livro dizia: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem durante os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz, com lápis de cor, o meu primeiro desenho, meu desenho número 1. E ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Eles me responderam: por que um chapéu me daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo o elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a me interessar de preferência pela geografia, pela história, pelo cálculo e pela gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma magnífica carreira de pintor. Eu fui desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas e é cansativo para as crianças sempre estar explicando. Tive então de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todos os lugares do mundo e a geografia, é claro, me serviu muito. Eu sabia distinguir, ao primeiro olhar, a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Assim, durante a minha vida, fiz vários contatos com muitas pessoas sérias. Vivi muito entre as pessoas grandes, eu as vi bem de perto. Isso não melhorou a minha antiga opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela entenderia o desenho, mas sempre ela me respondia: é um chapéu? Então eu não lhe falava de jiboias, nem de floresta virgem, nem de estrelas. Colocava-me no seu nível, falava de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que tive uma pane no deserto do Saara, há cerca de 6 anos. Alguma coisa se quebrara no motor, e como não tinha comigo nem mecânico, nem passageiro, preparei-me para resolver sozinho aquele difícil conserto. Era, para mim, questão de vida ou de morte. A água que eu tinha para beber mal dava para 8 dias. Na primeira noite adormeci sobre a areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago numa jangada, perdido no meio do mar. Imaginem então a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma pequena voz estranha me acordou. Ela dizia: por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro. Levantei-me como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei bem e vi um garoto extraordinário.
que me observava seriamente. Eis o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Meu desenho é, seguramente, muito menos sedutor que o modelo. Não tenho culpa. Eu fora desencorajado pelas pessoas grandes da minha carreira de pintor aos 6 anos de idade. E só aprender a desenhar jiboias abertas e jiboias fechadas. Olhava para essa aparição repentina, com olhos arregalados de espanto. Não se esqueçam de que eu me encontrava a 1000 milhas de qualquer região habitada. Ora, o meu garoto não me parecia nem perdido, nem morto de fadiga, nem morto de fome, de sede ou de medo. Ele não tinha a aparência de uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando consegui finalmente articular uma palavra, perguntei-lhe: "Mas que fazes aqui?" E em seguida ele repetiu, muito lentamente, como uma coisa muito séria: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas lembrei-me então que eu havia estudado principalmente geografia, história, cálculo e gramática. E disse ao garoto que eu não sabia desenhar. E ele me respondeu: "Não tem importância, desenhe-me um carneiro." Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei surpresa ao ouvir o garoto responder: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo é pequeno onde eu moro. Precisa de um carneiro. Desenha-me um carneiro." Então eu desenhei. Olhou atentamente e disse: "Não, esse já está muito doente. Desenha outro." Desenhei de novo. Meu amigo sorriu com paciência. "Entende? Isso não é um carneiro. É um bode. Olha os chifres." Fiz mais uma vez o desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. "Isso aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito tempo." Como eu tinha pressa de desmontar o motor do avião, perdi a paciência e rabisquei outro desenho. E arrisquei. "Esta é a caixa. O carneiro que você pediu está dentro." Mas fiquei surpreso ao ver o sorriso na face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega. Eu te dei um carneirinho. De nada. Inclinou a cabeça sobre o desenho. "Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu." E foi assim que conheci, um dia, o Pequeno Príncipe.